No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 20, parte 3. Nem se preocupava em conversar com ele, já que não podia ver o quanto era devastadoramente bonito. E ele tinha realmente uma aparência notavelmente atraente e aristocrática, e se vestia num estilo europeu primoroso. Trajava belos telos italianos, camisas perfeitamente engomadas, abotoaduras de safira, um anel de ouro com o brasão da família, e seus sapatos eram feitos por John Lobb. Com Candy em seu braço, os dois pareciam astros de cinema. Formavam um par estonteante. "Acha que é sério?" perguntou Sabrina Temme, em pânico certa vez, quando ele veio buscá-la na limusine Bentley preta que alugara para a noite. Candy estava usando um vestido de noite cinza prateado e sandálias prateadas de salto alto. Parecia uma jovem rainha. "Nem um pouco", disse Temme sem se preocupar. "Vejo homens como esse no ramo do cinema o tempo inteiro. Caçam jovens atrizes, supermodelos como Candy. Só querem um acessório para o seu narcisismo. Ele está tão interessado em Candy quanto nos próprios sapatos." Ela disse que ele quer encontrá-la em Paris, na semana que vem, quando for fotografar lá. "Talvez queira, mas não vai durar muito. Alguém maior e mais importante vai aparecer. Esses tipinhos vêm e vão. Espero que ele vá logo. Tem algo nele que me deixa nervosa. Candy é muito ingênua. Pode ser uma das modelos mais requisitadas do mundo, mas por baixo de toda a suntuosidade e o glamour, ela é apenas uma criança." "É sim", concordou Temme, "mas ela tem a nós. Ao menos ele sabe que estamos por perto, como se fôssemos os pais, de olho nela." "Acho que ele não dá a mínima para a gente", disse Sabrina ainda preocupada. "Ele é muito mais astuto do que nós, e não somos ninguém no mundo dele." "Acho que Candy consegue lidar com isso", falou Temme confiante. "Ela conhece muitos homens assim." "Eu é que não", disse Sabrina, rindo melancólica. Chris estava a anos-luz de distância do príncipe italiano, e era um homem melhor. Chris era um homem de substância e integridade. Todos os instintos de Sabrina avisavam que Marcello não era assim. Era fácil perceber. Mas Candy o considerava excitante, mesmo que as irmãs o achassem velho demais. E quando ela voltou de Paris, disse ter se divertido muitíssimo. Ele a levara para uma série de festas, inclusive um baile em Versailles, e a apresentara para Paris inteira. Todos que ele conhecia possuíam um título. Tinha virado demais a cabeça da irmã para o gosto de Sabrina, e estava parecendo mais magra outra vez. Quando Sabrina comentou, Candy disse que tinha trabalhado muito em Paris, mas Sabrina ligou para a terapeuta dela mesmo assim. A terapeuta não fez comentário algum, mas agradeceu Sabrina pela ligação. O dia de ação de graças foi na semana seguinte, e todos foram à casa do pai, em Connecticut. Ele também parecia mais magro. Temme perguntou com ar de preocupação se ele estava se sentindo bem. Ele disse que sim, mas parecia quieto, solitário e agradecido por ver as garotas. Vasculharam as coisas da mãe naquele fim de semana por sugestão dele
e pegaram as roupas que queriam, pois ele doaria o resto. Era difícil fazê-lo, mas ele parecia querer se livrar de tudo. E elas ajudaram Anne a fazer sua seleção a partir do que lhe descreviam. Ela sempre amara os suéteres de cachemira em suave tom pastel da mãe, que ficavam bonitos nela. Possuíam a mesma cor de cabelo. Como estou? Perguntou-lhes após vestir um. Me pareço com a mamãe? Os olhos de Temi se encheram de lágrimas. Sim, na verdade parece. Mas Temi também parecia, embora seu cabelo ruivo fosse mais vibrante e bem mais longo. Porém, havia definitivamente uma similaridade entre a mãe e aquelas duas filhas. Foi um fim de semana tranquilo e quieto, sem planos sociais. As próprias garotas prepararam o peru do jantar e se divertiram fazendo o recheio e todos os legumes. Anne também ajudou. Chris veio para o dia de ação de graças. Depois foi passar o fim de semana em Vermont, esquiando com os amigos. Sabrina tinha optado por ficar com as irmãs e o pai. Era um fim de semana em família, o que era importante para todos, especialmente este ano. Foi no sábado que Temi se deparou com um par de tênis femininos no cômodo perto da cozinha, onde a mãe costumava fazer arranjo de flores. Eram de número 38 e a mãe calçava 36. E não pertenciam a nenhuma das meninas. E os pés da governanta também eram pequenos. De quem é isso, papai? Perguntou Temi depois de vasculharem as roupas da mãe o dia inteiro e separá-las em pilhas para cada uma delas e para a doação. Não é da mamãe. Tem certeza? Disse ele vagamente e Temi riu. A menos que os pés dela tenham crescido esse ano. Devo jogá-los fora? Por que não os deixa onde encontrou? Talvez alguém os pegue. Ele estava ocupado consertando alguma coisa quando ela perguntou de costas, de modo que ele não podia ver seu rosto. Quem, por exemplo? Perguntou curiosa, depois decidiu ser insolente. Teve uma súbita ideia. Não está namorando, está, papai? Ele girou como se tivesse levado um tiro e a encarou. Por que está perguntando isso? Só estava pensando. Esses sapatos parecem um pouco estranhos. É claro que ele tinha o direito de sair com quem quisesse. Era um homem livre, mas lhe parecia cedo demais. A mãe tinha partido há 5 meses, faltando apenas uma semana para completar. Recebi alguns amigos dias atrás para almoçar. Um deles deve ter esquecido os sapatos lá. Vou ligar. Ele não tinha respondido à pergunta, e ela não quis ser bisbilhoteira. Só esperava que não fosse Leslie Thompson. Ela não trouxera nenhuma torta naquele fim de semana, e não havia qualquer evidência de mulher na casa. Mencionou o assunto às irmãs no carro no caminho de volta. Tinham retornado cedo na manhã de domingo para evitar o trânsito de fim de semana. Pare de espioná-lo, ralhou Candy. Ele tem o direito de fazer o que quiser. É um homem adulto. Odiaria vê-lo cair nas garras de alguma mulherzinha só porque está solitário sem mamãe. Os homens, às vezes, fazem isso, disse Sabrina com uma preocupação genuína. Ele parecia tão vulnerável no momento e estava assim desde julho. E pelo menos durante o verão teve as filhas com ele. Agora mal tinham tempo de ir visitá-lo. Mas estavam planejando passar o Natal com ele também. Tinha sido uma boa ação de graças para todos, embora sentissem falta da mãe. Os feriados eram bem difíceis.
Acho que papai é esperto demais para não reconhecer uma aproveitadora, assegurou Tammy. Confiava muito nele. Espero que esteja certa, disse Sabrina. E tão logo voltaram para casa, Candy se vestiu para sair. Onde está indo? Perguntou-lhe Tammy surpresa. Marcello me convidou para uma festa. Mencionou alguns socialites para os quais Tammy lia com frequência nos jornais e sorriu. Você leva uma vida bem luxuosa, princesa, provocou Tammy. Ainda não sou princesa, provocou ela de volta. Porém, sentia-se única com Marcello e não contou isso às irmãs. Mas ele era incrível na cama. Tinham tomado êxtase algumas vezes, o que deixou o sexo ainda mais excitante. Sabia que ele usava cocaína de vez em quando, e embora não precisasse, usava Viagra para manter-se firme. Assim, podia fazer amor com ela a noite inteira. Era um homem inebriante, e Candy estava começando a achar que estava apaixonado. Ele às vezes falava em casamento. Ela era muito jovem, claro, mas em alguns anos, talvez. Ele disse que queria ter bebês com ela, mas no momento era mais divertido só fazer sexo. Candy estava planejando ficar na casa dele naquela noite e mencionou isso vagamente às irmãs quando seguia para a porta. Ela o encontraria no apartamento dele para poder deixar uma pequena bolsa. Imaginava se chegariam mesmo à festa. Às vezes, nunca chegavam à porta da frente. Terminavam na cama ou no chão. Ela não se importava nem um pouco. Talvez não volte para casa hoje, murmurou vagamente por cima do ombro, quase chegando à porta da frente. Ei, espera um minuto, disse Sabrina. Que quer dizer? Onde vai ficar? Na casa do Marcello, respondeu Candy jovialmente. Ela tinha 21 anos, vivia sozinha há 2 e as irmãs não tinham direito de lhe dizer o que poderia ou não fazer. E ela sabia disso. Elas também sabiam, embora se preocupassem com Candy. Tome cuidado, disse Sabrina, aproximando-se para beijá-lo. Onde ele mora, a propósito? Em um apartamento no East, Rua 79. Tem obras de arte fantásticas. Sabrina quis dizer que isso não o tornava um cara legal, mas se manteve calada. Candy estava usando uma minúscula minissaia de couro e botas de salto em camurça preta na altura da coxa. Parecia incrível, com um suéter de caxemira preto e justa e uma jaqueta de visão cinza. Você está um arraso, disse Sabrina com um sorriso. Era uma garota muito bonita. Onde, no East, na 79? Se acontecer alguma coisa, é bom saber onde você está. E celulares nem sempre funcionam. Nada vai acontecer. Incomodava-lhe que Sabrina agisse como a mãe em vez de irmã, mas cedeu só dessa vez. Número 141, no East, Rua 79. Não apareça por lá. Não vou, prometeu Sabrina. E Candy saiu. Chris voltou no fim de semana de esqui. Depois de se retirarem para o quarto dela para poderem conversar, se aconchegar e ver um filme na TV. Dormiu ali naquela noite. E Tammy dormiu no quarto de Candy para que tivessem um andar só para eles. Pôs a cabeça para dentro da porta para ver Annie antes de dormir. Ela estava fazendo seu dever de casa em braille. Como está indo? Bem, eu acho. Parecia frustrada, mas ao menos estava se esforçando. De maneira geral, as coisas estavam indo bem para ela, e todos concordaram que tinha sido um bom fim de semana de ação de graças, mesmo sem a mãe.